Muito obrigado, senador Rubens Figueiró. É uma honra muito grande ser objeto de discurso de Vossa Excelência em função do trabalho que cumulativamente desenvolvemos aqui nessa Casa do Congresso Nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agora em junho, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, entra em vigor a lei sancionada em dezembro de 2012, que torna obrigatória a emissão de notas fiscais com detalhamento do valor e da quantidade dos impostos pagos em cada serviço. O objetivo é fazer com que o brasileiro saiba exatamente o quanto paga em tributos toda vez que compra uma mercadoria ou contrata um serviço. Permitam-me afirmar que a esperança depositada nessa lei é muito ampla. Ela deve significar um marco de civilidade, o ponto de partida para uma nova consciência cidadã no Brasil. Montesquieu nos ensina que cada lei tem seu espírito. Nas sociedades democráticas, a lei é uma ideia materializada para responder a uma demanda coletiva. O espírito desta lei, aprovada pelo Congresso Nacional, é corrigir uma deformação histórica brasileira, o da sociedade que não tem plena consciência e quase nunca invoca sua condição de contribuinte. Esse desalinho, senhor presidente, deriva do fato de que, no Brasil, o imposto sempre foi algo escamoteado, embutido, disfarçado, como se um mero detalhe burocrático nas relações de consumo. Isso tem raízes seculares, vem lá de trás, desde o Brasil colônia. A Inconfidência Mineira foi uma tentativa de rompimento que sabemos todos nós como terminou. Historicamente, o Estado brasileiro cobra impostos pesados e não se presta serviços públicos com a qualidade correspondente. Então, embute-se o imposto para que ele fique escondido, mas possa, evidentemente, ser cobrado. O resultado é que o brasileiro médio sabe muito pouco ou nada do imposto que paga no cotidiano. Ele, na verdade, mal sabe que paga, porque o imposto não lhe é mostrado como parte da conta que ele está pagando, que ele está quitando. Está aí, senhor presidente e senhores senadores, talvez o maior entrave do florescimento de uma cidadania mais vigorosa no Brasil. A verdade é que não nos damos conta na plenitude de que somos contribuintes. A história nos mostra que as sociedades mais avançadas são aquelas em que as pessoas já se perceberam há muito tempo como pagadoras de tributos. Mais do que como eleitor, mais do que como consumidor, até mais do que como trabalhador, é quando se descobre contribuinte que o indivíduo adquire perante o Estado a consciência de que tem direitos e de que pode e deve exigi-los. Aí sim, senhor presidente, ele deixa de ser súdito e passa a ser cidadão. Tem sido assim ao longo dos tempos em todo o mundo civilizado. Isto é a essência da democracia, é o ar que a democracia respira. O imposto no Brasil precisa ser ostensivo, seja ele qual for, desde o ICMS, o tributo sobre o consumo que é pago pelas grandes massas no dia a dia, até aqueles cuja existência e natureza é de conhecimento restrito, como a COFINS ou a CID e todos os demais tributos e contribuições presentes nas relações de consumo, o IPI, o ISS, o PIS, o IOF e o próprio PASEP. Todos devem ser claramente expressos, de modo que o consumidor, logo na primeira olhada no documento fiscal, identifique o preço líquido do produto e veja que, com o acréscimo dos impostos, é que se chega ao valor final.
Assim, senhor presidente, ele saberá quanto está pagando a loja e quanto está pagando ao governo. É a sua parcela como contribuinte, pela qual ele tem o direito de receber bons serviços como contrapartida. O Brasil já passou por tentativas anteriores de massificar o conhecimento do imposto. A informação dada ao povo era de que no preço de tudo que se compra está incluído uma porcentagem que é o imposto. Não é suficiente, senhor presidente. A vida tem demonstrado que o brasileiro médio prefere raciocinar a partir do valor em reais, ao invés de calcular percentuais. Se dizemos a uma pessoa que naquela compra ela está pagando 17% de imposto, ela vai perguntar, sim, mas isso em dinheiro, quanto é mesmo? Nestas questões, nosso povo prefere ir direto ao número absoluto, ao invés do número relativo. Esse é o espírito da lei que entra em vigor em junho. A ideia que a anima tirar o imposto da opacidade histórica em que ele foi deliberadamente colocado e mostrá-lo às claras ao país. É uma necessidade imperiosa para que a sociedade brasileira rompa mais essa amarra com o atraso. Para além, e já concedo a parte ao senador Paulo Paim, para além da relação entre consumidor e fornecedor, estaremos abrindo caminho para massificar a relação entre contribuinte e Estado. Estávamos, evidentemente, devendo isto ao país. Eu concedo com muita satisfação a parte ao senador Paulo Paim. Em seguida, concederei ao senador Pedro Simão. Senador Renan Galego, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, demonstrando o seu próprio mandato na presidência. Transparência absoluta. Há quem duvidava que Vossa Excelência faria um mandato como está fazendo. Felizmente, para todos nós, independente de como cada um votou na escolha do momento que Vossa Excelência foi candidato. É bom para casa, é bom para todos. Vossa Excelência está fazendo um grande mandato. Eu quero me somar ao senador Figueiró. Achei que Vossa Excelência foi muito firme e muito claro. Eu estava só olhando, observando, em relação à questão dos 7 dias. Vossa Excelência anunciou, Vossa Excelência avisou, e Vossa Excelência cumpriu a palavra não só de Vossa Excelência, mas também do plenário, que concordou com aquela posição. Da casa. Né? Da casa. Então, meus cumprimentos também a anunciar a lei que vai entrar em junho. Conversava aqui com o senador Pedro Simão, algo semelhante ao que já tem nos Estados Unidos. E aqui lembrávamos nós, na conversa, ele me falava, me permita, de uma experiência que ele teve lá, onde percebeu que o correspondente ao imposto ia diretamente já para o Tesouro, nem passava pela caixa do vendedor, enfim, daquele que estava vendendo o seu produto. Mas eu quero mais falar nesse momento, para cumprimentar a Vossa Excelência. Acho que o Brasil tem assistido a forma como Vossa Excelência preside a casa. No nosso entendimento, Vossa Excelência está indo muito bem, e isso é bom para todos. E ao anunciar essa lei dos impostos em relação a junho, para mim está sendo coerente com o seu mandato. Transparência absoluta. Quem ganha com isso é a democracia, é o país e é o Senado da República, como também a Câmara dos Deputados, porque Vossa Excelência é presidente do Congresso Nacional e não somente do Senado. Meus cumprimentos. Agradeço a Vossa Excelência e queria mais uma vez reafirmar com toda humildade, como aliás fiz na sessão do Senado Federal, o compromisso, que não era do presidente do Senado, era da Casa como um todo, de nós não deliberarmos sobre matérias que cheguem da Câmara com menos de 7 dias. É evidente que não é culpa da Câmara. Esta última medida provisória havia tramitado por 102 dias na comissão mista. Mas o Senado não pode ser limitado eternamente no seu papel constitucional de apreciar a medida provisória, aprová-las, rejeitá-las, emendá-las
se for necessário, deixar que elas caiam até por decurso de prazo. O que nós, naquela oportunidade, deixamos claro, absolutamente claro, era que não haveria prejuízo ao país e que não era redução da conta da energia, era uma autorização para que os recursos da CDE fossem usados para pagar parte da redução dessa conta de energia e para pagar também a despesa que o governo federal está tendo com as termoelétricas. E o governo federal poderia fazer isso ou por outra medida provisória, e eu demonstrei, lendo a Constituição, interpretando com a Casa a Constituição, que poderia sim fazê-lo. O governo poderia fazer por um decreto, como, aliás, fez o ministro Lobão, e eu queria cumprimentá-lo, porque com o decreto ele resolveu o problema, e poderia fazê-lo também através da aprovação do texto, do conteúdo do projeto de lei de conversão numa outra medida provisória. Nós já havíamos feito isso na própria medida provisória que reduziu a tarifa de energia e prorrogou as concessões. Eu não sei se os senhores se recordam, mas naquela oportunidade a presidente Dilma Rousseff fez um acordo e passou a indenizar investimentos depois de um corte que havia na própria medida provisória, se não me engano, depois de 1993, e editou a medida provisória 581, autorizando a indenização dos investimentos a partir daquela data. O que foi que nós fizemos? Eu era, repito, o relator da medida provisória que resultou na redução da conta de luz. Para que o meu partido aprovasse na Câmara, eu tive que defender publicamente o fechamento de questão, porque esses problemas, essas dificuldades já vinham desde aquela anterior medida provisória. E nós incluímos, senador Pedro Simão, o texto da medida provisória 581 na medida provisória 579 e deixamos a medida provisória 581 caducar. Ou seja, nós tínhamos várias alternativas, né, para resolver do ponto de vista do interesse nacional. Nós só não teríamos a alternativa de esmagar o Senado, de atropelar a instituição democrática e de deixar numa situação irreversível o seu próprio presidente. De modo que eu agradeço a todos, porque o Senado colaborou mesmo e nós não devíamos deixar de ter tomado naquele dia aquela decisão. Senador Pedro Simão. Eu também felicito, nobre senador, antes de entrar no seu discurso de hoje, essa decisão. Essas questões de medida provisória, nós todos sabemos que foi um grande equívoco da Constituinte. A medida provisória tinha sido colocada lá porque o regime era parlamentarista. No momento que caiu o parlamentarismo, eu não era constituinte, eu era governador, mas eu vim aqui para dizer que não precisava ter nem votação. A medida provisória podia cair na redação final, porque era tão lógico que medida provisória é ligada ao parlamentarismo, e caiu o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Então, essa confusão que está vendo aí. O estranho que a Constituinte não tenha encontrado uma saída. E mais estranho ainda, que a Constituinte previa que 5 anos depois haveria uma revisão da Constituição, e nessa revisão também, parece que a nossa gente da Nova República também gostou e deixou as coisas como tal. Mas a coisa foi avançando, e estava nos reduzindo a uma posição realmente ridícula. A posição que a gente se lembra até com certo orgulho foi do Garibaldi, que devolveu uma medida provisória, que a Constituição deixa claro. Se a medida provisória não está dentro do espírito da Constituição, a questão da urgência, a questão do significado, o presidente devolve. E depois disso, nada. Foi quando Vossa Excelência avisou com antecedência. Eu quero dizer que... E até fica até meio sem graça a gente falar 7 dias. Pô, 7 dias, mas é melhor do que nada, né? Porque nós estávamos naquela de hoje, que nem aquela última reunião. Estamos aqui para discutir, podemos discutir até meia-noite. Agora, se apresentar uma emenda, volta para a Câmara,
morreu, porque o prazo terminou. Isso não pode. Isso não é maneira de fazer a coisa. Então tem que haver um entendimento. E Vossa Excelência teve coragem. E teve coragem, inclusive, porque era uma medida provisória do governo, mas que interessava ao povão, porque diminuía a taxa de luz, etc. E tal. Então estava todo mundo torcendo porque a ameaça que se botar no jornal é que ia cair a diminuição, etc. E tal. E Vossa Excelência teve a coragem de enfrentar. Eu acho que isso foi altamente positivo. Acho que a afirmativa que Vossa Excelência fez, menos de 7 dias não entra, eu não leio, deve ser para valer. Quer dizer, o governo tem que entender que é isso. Porque no momento que o governo entender que é isso, alguma coisa tem que ser feita. A presidenta que chama o senhor e o presidente da Câmara, que o Sarney, Vossa Excelência viu que o Sarney já tentaram fazer, já fizeram isso, já tem até lá, nós já votamos, está na Câmara e a Câmara não vota. Exatamente. Uma forma pela qual o assunto é resolvido. Para nós, Senado, o assunto é resolvido, porque nós votamos uma fórmula através da qual o assunto é resolvido. A Câmara não quer votar. Em segundo lugar, eu quero felicitar Vossa Excelência pela ideia de hoje. Eu acho sensacional. Eu tenho inveja dos Estados Unidos. Eu contava para o Paim que eu era um guri, deputado estadual, quando fui a primeira vez nos Estados Unidos. Estava lá na Rua 24, cheia de brasileiros e de gaúchos, quando de repente parecia um ataque de guerra. Tive uns 20, 30 carros com luzinha, polícia, não sei o que e tal, entraram, fecharam a loja, todo mundo preso. Eu escapei por 5 minutos, que eu estava lá dentro e tinha saído aí fora. Mais 5 minutos e eu estava preso junto. E todo mundo foi para a polícia. Toda a mercadoria, tudo foi para a polícia. Digo, mas que é isso? Não tem nada. Aí ia lá, o colega nosso deputado chegou lá, mostrou o passaporte, mostrou a carteira, mostrou que ele estava ali, vai embora. Mas ali o negócio é coisa. E essa história de cidadão chegar nos Estados Unidos, $50 é a minha mercadoria, eu pago $50. E na hora eu recebo ali, $50 que é da Caixa, vai para o Caixa. E os $20 que é de imposto não entra no caixa, vai direto para o banco, vai direto para o Tesouro. Quer dizer, não passa pela Caixa, não tem esperar lá no fim do mês, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não. Ele não vê aquele dinheiro. Eu acho e essa de saber quanto é que é dinheiro, e quanto é que eu pago, e quanto é que é imposto, é qualquer coisa de sensacional. Eu acho essa medida que você está tomando da maior importância. A pena é que nós não conseguimos, no Congresso Nacional, reunir para tomar medidas que nem essas duas que Vossa Excelência tomou. Geralmente agora, por exemplo, hoje uma segunda página triste, diga-se de passagem, do nosso ex-presidente do Supremo, onde ele fala na medida que a Câmara está tomando para esvaziar o ficha limpa. Quer dizer, um negócio que está em vigor, já está em uso, tem uma boa repercussão. Eu concordo que mais adiante a gente reúne para discutir, que nós todos sabemos que a lei foi feita com a rapidez necessária, também foi dentro desse espírito, até a meia-noite, se nós não aprovasse, cair, se nós devolvesse para a Câmara, cair. Então eu fui um dos muitos que da tribuna disse, olha, eu retiro minhas emendas, porque vão votar agora, depois vamos melhorar. E ela foi aprovada. Mas melhorar, que eu digo, é o senhor reunir as lideranças, conversar, e não uns 2 deputados que estão interessados, porque são atingidos, querer mudar o efeito da ficha limpa. Então, eu acho que, ao invés disso, o importante é a medida que nem Vossa Excelência está tomando. Eu acho que seria uma grande coisa, seria um grande efeito, se isso que todo mundo diz, a imprensa diz, e eu digo que do Congresso não sai reforma tributária, do Congresso não sai reforma política, tem que haver pressão de fora. Se de repente Vossa Excelência conseguisse, através da presidência do Congresso, como autoridade mais importante nesse sentido, reunir e criar um contexto, e isso só pode ser feito agora até o fim do ano, porque se não for feito agora não
não é mais. Quer dizer, perdemos todo esse ano e o ano que vem, sei lá o que vai acontecer. É agora, Vossa Excelência tem que fazer isso, de agora até o fim do ano. Se fizesse isso, uma meia dúzia de medidas dessa natureza, porque nós estamos no caminho certo. O mensalão, a medida provisória, medidas que nem essa que Vossa Excelência está tomando, a medida que foi feita no sentido de devolver, de não aceitar a medida provisória, não assinar e deixar ela caducar, são nesse sentido que eu acho que nós faremos um grande trabalho. Vossa Excelência é a autoridade mais importante dessa casa, é presidente do Congresso Nacional, está adquirindo o respeito e a credibilidade. Vossa Excelência tem que ser... O que eu tenho medo, vou ser sincero, porque reunião de líderes antigamente era 4, 5 líderes, eram 3 líderes que se reuniam e era a cúpula da casa. Mas hoje são 15 líderes, porque são 15 partidos, e a coisa é difícil de levar nesse sentido. Eu acho que esse comando é de Vossa Excelência, até porque o presidente, o líder do governo na casa é uma pessoa da mais alta autoridade, da mais alta competência, mas ele não está imiscuído nessas questões, ele vem de um outro estilo, pensa em ser candidato a governador, quer dizer, Vossa Excelência era o homem que podia reunir. Eu vejo com certa simpatia que o presidente da Câmara vai indo por esse caminho e eu acho que nós poderíamos fazer um grande trabalho. E ao contrário do que alguns estão pensando, que o MDB, porque tem a presidência da Câmara, tem a presidência do Senado, está querendo agir no sentido de ganhar, no sentido de que há problema para o governo, a dona chefe da Casa Civil pode entender com o contrário. Nós queremos ajudar o governo ajudando o Brasil. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e incorporo com muita satisfação a parte ao nosso pronunciamento e concordo em gênero, número e grau com ele. Nós precisamos ter uma agenda que seja de interesse nacional e que leve fundamentalmente em consideração os avanços que, de certa forma, já alcançamos no nosso país. Com relação à lei que vai entrar em vigor em junho, eu queria dizer que alguém poderá objetar que é difícil um comportamento tão antigo que já se tornou no Brasil uma forma de cultura. E, senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria de dizer que eu mesmo pensava assim até novembro e dezembro de 1998. Era ministro da Justiça, como não havia naquela época um Ministério das Cidades, os órgãos nacionais de trânsito, CONTRAN e DENATRAN, eram vinculados à pasta da Justiça, como todos sabem. E coube a nós a imensa tarefa de implantar o novo Código de Trânsito brasileiro. O que aconteceu naquela oportunidade foi uma revolução de costumes no trânsito. Todos se recordam, por exemplo, que em pouco mais de um mês, o brasileiro que antes nunca usava o cinto de segurança passou a usá-lo. Um hábito de décadas, o não uso do cinto, deu lugar a outro hábito, o uso do cinto. E de lá para cá, dirigir usando o cinto não é mais encarado como obrigatório. É algo normal, se enraizou de forma definitiva no comportamento do motorista brasileiro. Todos sabemos de relatos até curiosos, por exemplo, o da pessoa que chega na porta de casa dirigindo, sai do carro para abrir o portão, volta para o carro e coloca o cinto de segurança para entrar na garagem. É puro reflexo, a pessoa já faz aquela coisa, presidente, evidentemente sem sentir. E podemos imaginar quantas vidas se salvaram e ainda se salvarão por causa desse hábito tão simples, enraizado, de 98 para cá, na cultura do povo brasileiro. Aquela mudança massiva de comportamento no trânsito, que se espalhou por toda parte em pouco tempo, foi conquistada, senhor presidente e senhores senadores, graças à criatividade das campanhas educativas em todo o país, ao papel decisivo dos meios de comunicação, com informação maciça e de boa qualidade para o povo brasileiro. Paralelamente à educação, e já encerro, também, paralelamente à educação, senhor presidente, já encerro, também regulamentamos
todos os artigos do Código de Trânsito e apertamos, como todos sabem, a fiscalização. O resultado da regulamentação e da fiscalização que nós fizemos no primeiro ano de vigência do Código de Trânsito foi excepcional. 6.000 vidas foram poupadas, senhor presidente e senhores senadores, só no primeiro ano. Cito esses fatos para enfatizar que é possível mudar os comportamentos coletivos, por mais empedernidos que eles sejam. Basta que a causa, evidentemente, seja uma boa causa, uma causa boa. Podemos mudar a cultura brasileira, sem dúvida, de escamotear impostos. As ferramentas para isso são a informação. Mais informação, campanhas educativas, bons exemplos e aferição dos resultados. Chegaremos ao ponto em que a demanda da sociedade será a ostensividade do imposto, não apenas na nota fiscal, mas na própria propaganda do varejo e do atacado, o que é essencial. O Brasil, senhor presidente e senhores senadores, passa por uma grande transformação social iniciada no governo do presidente Lula. A distribuição de renda passou a ser fator de desenvolvimento. Uma grande parcela da população ascendeu de classe social e passou a consumir. As pessoas melhoraram seus padrões de vida, ao mesmo tempo em que há uma mudança nos padrões de consumo, demandas novas, exigências novas. O professor Antônio Delfineto, de forma muito apropriada, define essa transformação como um processo civilizatório. Esse processo, que coloca milhões de famílias brasileiras no novo patamar, não pode prescindir de iniciativas que ajudem essas famílias a saber que são contribuintes. A distribuição de renda criou a mobilidade social. A ostensividade do imposto criará a mobilidade política. Isso é civilizatório também. É uma contribuição valiosa do Congresso Nacional para a construção da jovem e ainda incompleta democracia brasileira. Por todos esses fatores, sinto-me extremamente honrado em ter podido apresentar este projeto que agora é lei e irá modificar substancialmente a relação do Estado com os seus cidadãos. Eu tenho, senhor presidente, na minha longa atividade legislativa, muitos orgulhos, mas talvez um dos maiores orgulhos que eu carrego comigo é de ter assinado esse projeto como primeiro subscritor, como autor, depois de uma campanha da sociedade, quando ainda era presidente pela primeira vez do Senado Federal, esse projeto que foi sancionado pela presidente Dilma, que torna obrigatório o valor do imposto na nota fiscal e que vai entrar em vigor agora em julho. Muito obrigado a Vossa Excelência. Permita-me, senador Renan Calheiro, ilustre presidente desta Casa, que eu endosse as palavras dos eminentes senadores Pedro Simão e Paulo Paim, quando se referem não só à personalidade de Vossa Excelência, mas também os gestos que tem praticado no exercício da presidência desta Casa em favor da democracia do Brasil. E quero cumprimentá-lo também, e o faço em nome dos senadores, pelo êxito de sua atuação em favor da transparência nos impostos que nós pagamos. Geralmente, o cidadão brasileiro tem se revoltado ao pagar uma conta e não ver registrado o que dela se origina. Vossa Excelência teve essa clarividência de trazer à nação uma lei que realmente vai dar não só transparência, mas assegurar o direito do cidadão consumidor. Tenha Vossa Excelência as minhas homenagens e os meus cumprimentos.